Olá, pessoal, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia. Vamos juntos de Bíblia Sagrada, vamos juntos mergulhar na palavra de Deus mais um dia. Eu quero partilhar hoje com você uma palavra tão abençoada que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 10. Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo nos diz assim: Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu aos céus, para encher toda a terra com a presença dele. Aqui, o apóstolo Paulo está falando de Jesus. Ele diz assim: ele desceu, mas ele subiu, para que toda a terra fosse cheia com a presença dele. Toda a terra fosse cheia com a presença dele, significa que todas as coisas são preenchidas por Jesus. Todas as coisas são preenchidas por Jesus significa que não há nada que não possa ser preenchido pela presença de Jesus. É isso mesmo. Interessante que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o autor desse texto, e faz muito sentido a gente olhar para a vida dele, porque nós trazemos vida para esse texto. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu tantas perdas, em todas as áreas da vida dele. Passou por diversas perdas, perdas materiais, perdas emocionais, afetivas, perdas de posição, mas desde que o próprio Jesus o chamou e o próprio Jesus apareceu para Paulo, lembrando que Paulo foi um apóstolo escolhido num tempo posterior. Ele não foi um apóstolo escolhido junto com os demais apóstolos, ele não foi escolhido junto com Pedro, Tiago e João, não. Paulo, que antes era Saulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. E num desses caminhos, indo para perseguir, para prender, maltratar os seguidores de Jesus, o próprio Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? E mudou o nome de Saulo para Paulo. E Paulo então passou a ser um seguidor de Cristo. Sim, o autor desse texto que nós lemos aqui, que afirma que todas as coisas podem ser preenchidas pela presença de Jesus. Ele viveu isso. Quando nós vemos nas cartas de Paulo, lembrando que Paulo, ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Olha que tremendo isso, né? Quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. E quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos ele afirmando e ele chegando a essa conclusão na vida dele. Todas as coisas podem ser preenchidas pela presença de Jesus. Existe um outro texto muito famoso, eu tenho certeza que esse você já ouviu. No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, então, ele diz assim: eu sei passar necessidade, como sei ter abundância. Eu sei ser humilhado, como eu também sei ser exaltado. Eu sei ter fartura de alimento, como eu também sei o que é passar fome. Com muito ou com pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nessa experiência de vida toda de Paulo, de perdas, de conquistas, humilhação, exaltação, ele falou: eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não interessa se eu estou passando por dias de glória, dias de humilhação, não interessa se eu estou passando por dias de muita fartura, dias de muita escassez, não interessa se eu tenho passado dias de solidão ou dias de muita alegria e amizades e relacionamentos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que lindo isso, que tremendo, porque realmente quem era aquele que fortalecia Paulo? Era Jesus. Por isso ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Jesus o fortalecia em toda e qualquer circunstância. Por isso, quando nós vemos Paulo dizendo assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu para preencher todas as coisas, ele vem dizer para mim e para você nesse dia: sabe o que? Talvez hoje, eu não sei qual é o seu vazio, qual é o seu motivo de vazio? Talvez é a solidão,
Talvez é a falta de dinheiro, de recurso financeiro que te traz esse vazio. Talvez é uma falta de reconhecimento, de gratidão. Muitas são as circunstâncias que fazem a gente pensar que nós estamos com um vazio aqui dentro. São circunstâncias que nós passamos e que fazem a gente sentir um buraco aqui no peito, uma angústia, uma ausência tão grande. Mas hoje a palavra de Deus diz para mim e para você: aquele que desceu é o mesmo que subiu aos céus, nas alturas, para preencher todas as coisas com a presença dele. Então, seja qual for o teu vazio, Jesus pode preencher. E principalmente te libertar, porque não existe nada mais ruim e nada que prenda mais a nossa vida de que essa sensação eterna de que está algo faltando, algo está faltando, e eu serei completamente feliz quando esse algo vier. Você será completamente feliz e satisfeito quando a presença de Jesus chegar, porque assim foi na vida de Paulo. Assim eu posso dizer que eu tenho aprendido a viver com a presença de Jesus me suprindo, me satisfazendo. Por isso eu não tenho medo de dizer: abra o seu coração, porque de todos os vazios que você possa estar vivenciando nesse dia, a presença de Jesus pode te suprir. Então você vai ser livre dessa sensação angustiante, dessa sensação constante de que algo aqui dentro está faltando. Sente-se vazio? Pois peça para que a presença de Jesus venha. Essa é a minha oração nesse dia, que a presença de Jesus inunde, invada o seu coração, a sua vida por completo, porque a presença de Jesus enche todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, enchido o seu coração de esperança e que você possa crer que com a presença do Senhor todo vazio vai embora. Um beijo no seu coração, uma ótima semana para você. Deus te abençoe.